que o liberalismo é bom até certo ponto. É quando basta. Não é? Há um certo ponto em que o liberalismo é excelente, mas a partir de certa altura, do meu ponto de vista, na moral deles. Mas é evidente que há na nossa cultura ocidental contemporânea uma base liberal, do meu ponto de vista. Em todo lado, não tenho mais pequena dúvida sobre isso. Há uma base, por isso é que nós falamos de regimes demo-liberais. Há uma componente democrática, há uma componente liberal, e isso é uma coisa que a Europa não pode perder. Não deve perder e não pode perder. E eu que eu sou especialmente sensível. E acho que há uma direita e há uma esquerda que não são liberais, e há uma direita e uma esquerda nesse aspecto que são liberais. Portanto, sob esse ponto de vista, não tenho dúvidas que estaremos de acordo nesse ponto de vista. Mas não estamos de acordo com o modelo económico, de facto, aí não estamos. Não estamos porque o vosso modelo económico também é um modelo económico que, na prática, depois não sei muito bem a que ele se aplicou alguma vez na vida, em toda a sua extensão. Façam um simples. Vamos já ouvir os países em que ele se. Norte da Europa, social-democracia. Onde mais? Na China, talvez. Na China aplicou-se. Na China aplicou-se. Holanda, tudo países com uma forte tradição social-democrata. Olha, o caso mais paradigmático é este. O caso mais paradigmático é este. A Alemanha, e foi uma das grandes preocupações. Aplica-se o princípio da economia de mercado. É um princípio que eu hoje aceito por praticamente, com exceção talvez do Partido Comunista, não vou falar sobre eles que estão aqui presentes, praticamente toda a gente aceita o princípio da economia de mercado. Agora, pois a partir daí há visões muito diferentes sobre qual é a intervenção do Estado, etc, etc. Eu acho que os modelos que até hoje mais provaram, foram mais longe, melhor se revelaram, foram de facto os modelos da social-democracia, do socialismo democrático, ou o que eu chamar, do trabalhismo e do liberalismo social. Para mim não há grandes diferenças entre uns e outros. 0,3% de crescimento do PIB. É disto que estamos a falar. Mas da social-democracia. Da social-democracia. Na Europa. Em países. É que esses países estás a referir como modelos liberais, não são modelos liberais de hoje. Vamos lá ver, na Europa, não há nenhum país que tenha a França, por exemplo, a França tem hoje, mas a França, na Europa não há nenhum país que não tenha uma fortíssima presença do Estado Social. Não há nenhum país europeu que não tenha uma fortíssima presença do Estado Social. Os próprios Estados Unidos, quando é preciso, o Estado, quando os Estados Unidos, o Estado, quando é chamado, o Estado é chamado. Ainda agora foi chamado. E há um exemplo concreto que tenho aqui a referir. Temos aqui a referir. Deixas-me agora falar, porque senão ninguém se seguir, dirás que não estou a perceber o que estás a dizer isso. Quando da pandemia, uma das decisões que foram tomadas a nível europeu, mais significativa, foi esta, não foi a questão de introduzir maior flexibilidade no cumprimento das regras orçamentais, foi uma outra, que eu sou um bocado expressiva na altura, mas que era determinante. É que em nome do princípio correto, aliás, em termos genéricos, de preservação da concorrência no mercado único europeu, os Estados estão proibidos de prestar apoio às empresas. Começa a dizer, os Estados estão proibidos de prestar apoio às empresas. O princípio liberal, e até o princípio liberal, que as circunstâncias normais se pode justificar plenamente. Quando a União Europeia suspendeu momentaneamente a aplicação desse princípio, o que é que aconteceu? A Alemanha, porque tinha disponibilidades de recursos financeiros e orçamentais para o efeito, desenvolveu um plano de apoio em nome do combate à pandemia de 750 mil milhões de euros de apoio às suas empresas. Porque os alemães perceberam uma coisa, que a sua economia estava a precisar de apoios públicos. Os alemães não confiaram tanto, não são tão liberais como isso, não confiaram tanto. Na altura era a Merkel, a primeira-ministra alemã, e governava com os liberais, diga-se de passagem. Mas a verdade é que eles perceberam uma coisa muito simples, que a economia alemã precisava de apoio público. E como precisava de apoio público, aproveitaram aquela circunstância e não fizeram coisa por menos de 750 mil milhões de euros. E quando se deu conta, o apoio alemão de 750 milhões de euros era exatamente igual à soma dos apoios dos outros 26 países membros da União Europeia. Isso significava o quê? Que se não houvesse aqui qualquer mecanismo
que se contrapusesse a isto, no final do processo nós teríamos a Alemanha a beneficiar desses apoios, os outros a beneficiar de apoios muito menores, isso significava uma diferença muito maior em termos de desenvolvimento com os países e todos. E isso, vamos falar, e isso, não estou a falar em crise, não é crise, foi um momento que eles aproveitaram. 2 anos em foi um momento em que os alemães aproveitaram para fazer. Não, a economia alemã, é que a economia alemã, não estás enganado, é que a economia alemã, toda ela, o sucesso da social-democracia alemã e da democracia cristã alemã, nesses aspectos, não são muito diferentes, fez-se sempre na base de uma grande articulação entre o público e o privado. Não há nenhum país, eu não conheço de facto nenhum país no mundo em que as teses do Hayek tivessem vigorado em absoluto, não conheço, mas haverá, mas o Hayek é um pensador... Os trabalhadores fazem parte da administração das empresas. Exatamente, o Hayek é um pensador interessantíssimo. Estudei o Hayek, fiz imensas coisas sobre o Hayek, são pensadores interessantíssimos, mas são um pouco como o Marx, Aliás, há uma certa semelhança entre vocês e os marxistas, é que vocês desvalorizam a dimensão política. Projetam tanto a dimensão económica que desvalorizam a dimensão... mas isso é motivo para outro debate, não é este debate. Aqui nesta questão europeia, não foi nada. Esta questão europeia, eu estou apenas a dizer, os liberais, não estou a dizer para era marxista. Desculpa, ao mesmo nível marxista, foi isso que me acabaste de chamar. Não chamei marxista. Disse que vocês têm o mesmo grau de perversão utópica que tem o marxismo. Mas isso é outra história. Não vou agora aqui. Os liberais puros e duros. Mas eu também acho que vocês sejam liberais puros e duros, porque é um dia que vocês tivessem que governar, as coisas seriam um bocadinho diferentes do que aquilo que vocês fazem. Mas em relação a essa questão da Europa, a Europa precisa de facto precisa disto, precisa de uma articulação boa entre o público e o privado, por exemplo. Precisa disto, precisa de uma boa articulação entre o público e o privado, na inovação, na educação, na formação, e é isso que se está a falhar um pouco neste momento. É um tema que nós temos de facto de pensar, que é porque é que nós estamos a ficar para trás no confronto com os países como a China e como os Estados Unidos. Porquê é que estamos a ficar para trás? E aí há várias razões para isso. Por exemplo, eu tenho algum receio, o princípio da precaução, que é, do ponto de vista principiológico, um princípio respeitável, pode estar a ser hoje um princípio inibidor da inovação, da transformação e da criatividade no espaço europeu. Uma outra questão que a Europa tem que olhar é esta. A Europa, de facto, tem que definir metas do ponto de vista, nós temos o problema climático, temos a questão das alterações climáticas, temos tudo isso, mas também temos que ver que nós não podemos, em nome de qualquer tipo de solução absolutamente obsessiva nesses domínios, destruir a economia. Não podemos. Temos que articular uma coisa com outra. E essa é uma preocupação hoje existente no espaço político europeu e tem que ser reforçada, porque nós estamos muito à frente das demais zonas do mundo, já estamos mesmo muito à frente das demais zonas do mundo, mas corremos o risco, se não tivermos algum cuidado e alguma ponderação, de perder competitividade na relação com outros países. Eu recordo na área da química, aqui há uns anos atrás, de um grande debate que era este, quando se tentou aplicar depois tivemos que encontrar ali uma solução mais equilibrada. Quando na indústria química nós quisemos aplicar um determinado programa de exigências do ponto de vista ambiental, eu recordo ter recebido na altura que estava na Comissão de Comércio Internacional os representantes da indústria química europeia, de todos os níveis, de todos os países, e outras pessoas, e o que eles nos diziam era uma coisa muito simples, das duas uma, ou nós falimos ou nós deslocalizamos. Ou nós deslocalizamos a parte produtiva para outros países, ou nós falimos porque não temos condições para concorrer. Tem que haver aqui algum equilíbrio e alguma ponderação. Na questão da agricultura, etc., é a mesma coisa. Uma das grandes tristezas que tive quando estava no Parlamento Europeu, e regresso lá sem que o assunto esteja resolvido, é o nosso acordo comercial, o nosso acordo com o Mercosul. A União Europeia é o espaço político e económico mais aberto do mundo. Tem mais acordos comerciais com o resto do mundo. E, contudo, andamos há 20 anos a negociar um acordo com o Mercosul, que são apenas os seguintes países, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Para nós tem muito interesse. E nós não conseguimos desbloquear esse acordo. E não conseguimos alcançar esse acordo, que, do meu ponto de vista, do plano político, é absolutamente essencial para uma Europa que está isolada. É um assunto que ainda não falamos aqui também do isolamento político da Europa. A Europa está isolada, não tínhamos dúvidas. Se nós formos para esse mundo fora, na questão russa-ucraniana, a maior parte do mundo está do lado da Rússia, não está do nosso lado. Não está do lado da Ucrânia, não está do nosso lado. Eu fiz essa experiência várias vezes. No Brasil, de esquerda e direita. Tudo achando que a responsabilidade é nossa e dos americanos. Noutros países, e de direita, exatamente. No Brasil não há muitos liberais, atenção.
E os esquerda e direita, não há muitos liberais. Mas o socialista está do lado errado. Está do lado errado. Até essa conversa do lado errado da história é uma conversa de comunistas, não uma conversa de liberais. Para o liberal, ninguém tem assim se há um lado certo ou errado da história. Eu não tenho certezas no conflito Rússia-Ucrânia. No conflito Rússia-Ucrânia. O lado certo da história, eu sei onde é que está. Deixa-me falar. No conflito Rússia-Ucrânia, eu ia dizer isto. No conflito Rússia-Ucrânia, mas não uso essa linguagem. No conflito Rússia-Ucrânia, a maior parte dos países do mundo não estão do nosso lado. Isso é um motivo que nos deve preocupar. E tem que preocupar. Nós temos razão, do meu ponto de vista. Nós temos razão. Portanto, nós temos que... Era importante fazer este acordo político com os países do Mercosul. Porque esses países do Mercosul são países com quem temos afinidades culturais, apesar das grandes divergências que temos, afinidades culturais e que nos estão a escapar. E por razões económicas não estamos a fazê-lo. E as razões económicas têm que ver com o quê? Com a posição de algumas potências agrícolas europeias que não querem ser submetidas à concorrência. Por último, a questão da imigração. Eu acho que este debate se deve fazer com rigor, e aqui nesta mesa até temos condições para o fazer com rigor, o debate da imigração. É evidente que nem nenhum país, nós temos necessidade de imigrantes. Eu presidi durante 3 anos e meio, ou mais que isso, até ao Conselho Económico e Social, e no dia reunião da concertação social em que os empresários da indústria, da agricultura, do turismo, do comércio, não iniciassem as reuniões dizendo que nós precisamos de mais mão de obra, nós temos empresas que correm o risco de fechar amanhã se não tivermos mão de obra. Portanto, isso é um dado adquirido para toda a Europa. E há uma pressão grande. Agora, também é evidente que não há nenhum país do mundo que tenha uma política de portas completamente escancaradas e que não tenha regras. Todos os países têm que ter regras. E nós podemos e devemos discutir essas regras. Se fizermos com racionalidade e com rigor, temos condições até para ter algum entendimento sobre as regras que devem estar presentes nisso. Este pacto que se alcançou na Europa é um consenso. Foi um pacto de compromisso e, portanto, parece que ninguém está muito satisfeito com ele em absoluto. Significa que há um trabalho de fundo que agora tem que ser feito e com grande rigor. E que temos que prosseguir. É evidente que este é um problema sério, que se coloca no espaço europeu. Não vale a pena ignorá-lo, é um problema sério e é um problema que temos que o tratar, a meu ver, ganharemos se o tratarmos com o máximo de rigor, de racionalidade possível, dentro dos nossos princípios humanistas, europeus, que apesar de todos julgo que são os que aproximam a esmagadora maioria dos europeus uns dos outros, mas ao mesmo tempo, evidentemente, com rigor e com racionalidade. Mas é uma discussão que eu, francamente, acho, e distingo por algo, completamente daqueles que acham que isto são só questões de proclamações morais. Não são só questões de proclamações morais, estamos perante uma questão em que há elemento moral, mas há uma dimensão política, de decisão política, que tem que ser tomada sob pena e amanhã estamos confrontados com problemas absolutamente insuscetíveis de resolução nesta matéria.